Hoje vamos falar sobre orar com a mesma autoridade de Cristo. E quero ler uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 14, os versos 12 ao 15, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amados, quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, quando nós convidamos Ele para habitar em nós, que é isso que Deus quer, fez nós a imagem e semelhança para habitar no centro da nossa vida. Em Atos dos Apóstolos diz, Deus não quer habitar em casa feita por mãos humanas, ou seja, prédios, mas Ele quer habitar na casa que Ele fez, a sua imagem e sua semelhança, que é o ser humano. Por isso, amado, amada, te prepare, se ainda não aconteceu contigo, porque certa fase, época da nossa vida, Deus resolve nos chamar, nos atrair com o seu bom, com a sua bondade, seu amor, sua benignidade, para junto de si. E nos leva a estar sensível no Espírito e receber a sua habitação no centro da nossa vida, o nosso Espírito. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, quando o Espírito se une com o nosso Espírito, somos realmente filhos de Deus. Nascemos de novo, como Jesus disse, tornamos um só Espírito com Ele, porque Deus é Espírito. Jesus também disse a Nicodemos, em outras palavras, a Nicodemos que ele devia nascer de novo. E quando nós cremos e somos batizados, então acontece realmente esse novo nascimento, essa vida nova é gerada dentro de nós, e a partir dali somos guiados então pelo Espírito Santo. E aqui então Jesus está falando desse relacionamento íntimo com Ele, assim como Ele tem com o Pai. E Jesus também, no capítulo 14, 23, ele diz: aqueles que me amam, guardam minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Olha, está no plural, o Deus triuno faz morada no centro da nossa vida. E isso Jesus viveu essa realidade, porque Jesus, verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem também, ele se esvaziou, diz a palavra, através de Paulo e Filipenses, se esvaziou da glória de Deus e assumiu então a forma humana, só sem pecado. Então foi totalmente guiado pelo Espírito Santo. Então por isso que ele procurava fazer a vontade de Deus Pai. Por isso que ele tinha recebido essa autoridade. Jesus diz: todo o poder e autoridade me foi dado dos céus e da terra. Pois bem, por isso que ele realizava coisas tão extraordinárias, tão maravilhosas, cura, milagres, maravilhas. E ele diz que nós também, quando somos seus discípulos, ou seja, ele teve essa liberdade de encontrar espaço no nosso coração e fazer habitação eterna, morada eterna no nosso coração através do seu Espírito, nós também temos esta autoridade. Ele diz também no Evangelho de Lucas: eis que os dê autoridade para pisar cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Então ele, através de cada um dos eleitos e escolhidos, ele quer realizar, continuar esta obra que ele começou. A obra do reino de Deus, estabelecer o reino de Deus em toda a terra. Sua vontade, o seu reino. Lembra na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou que viesse o reino dele, a vontade dele, assim como é no céu, é para vir na terra. Mas como ele vai fazer isso?
é através dos seus eleitos, dos seus chamados, dos seus escolhidos. Por isso, amado, é tão maravilhoso ser chamado, ser escolhido por Ele. Abrirmos realmente o nosso coração para dar lugar número 1 para Ele poder ser o primeiro, ser o mais importante, o melhor, ser tudo para nós. Então Ele manifesta o poder e a glória dEle, assim como Deus manifestava o poder e a glória dEle através da vida de Jesus. Volto a dizer, Ele era o verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem também. Só totalmente guiado pelo Pai, pelo Espírito de Deus que habitava nele. Lembra lá quando Jesus foi batizado, quando saiu das águas do Rio Jordão, abriu-se os céus e desceu o Espírito sobre ele. Então, ali para frente, ele começou a sua missão. Pois bem, amado, amada, assim nós também somos comissionados, essa grande comissão, quando Jesus ordenou aos seus discípulos, e isso de geração em geração acontece ainda, quando recebemos o Espírito Santo, ganhamos esse encargo, essa comissão de fazer discípulos, diz ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles a respeito sobre todas as coisas que eu vos ensinei. Então, é o próprio Espírito que nos ensina, e o próprio Espírito nos usa para ensinarmos a milhares e milhares de pessoas em toda a terra. Que Deus quer implantar o reino de Deus, a vontade de Deus em toda a terra. Ele achou graça em cada um de nós, quando Ele nos chama, nos escolhe, vem fazer habitação em nós. Então, vejam bem, vamos voltar para o texto aqui. Ele diz, em verdade, vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, que eu vou para junto do Pai. Amados, Jesus tinha um relacionamento tão profundo que, da oração do Pai Nosso, quando Ele ensinou os discípulos, Ele disse que Ele quer a vontade dEle, o reino dEle ser feito aqui na terra. Mas antes, quando Ele estava no Getsemane, estava orando lá. Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, a tua vontade. Então, por isso, precisamos estar alinhados à vontade de Deus, para poder orar com a mesma autoridade que Jesus tinha. Jesus nos deu essa autoridade que Ele tinha. Então, nós precisamos observar, estar alinhados com a vontade dEle. Porque a vontade dEle é a única que é boa, agradável, perfeita, sempre. A nossa nem sempre é boa, nem sempre é agradável, muito menos perfeita é. Mas a dEle é boa, agradável e perfeita. Então devemos sempre escolher pela vontade dEle. E vamos voltar então ao texto novamente. Vejam bem, ele diz aqui, verdade, vos digo, que ele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, que eu vou para junto do Pai. Então, que promessa extraordinária. Ele nos deu essa autoridade para orar com a mesma autoridade dele, para poder realizar estas obras que ele fazia maiores ainda. E realmente, através do Espírito Santo habitando em milhares e milhares de pessoas em toda a terra, é muito maior a obra dele. No versículo 13, tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Veja, sempre aqui ele está mostrando pedir no nome de Jesus. Também esse nome tem poder. Sempre você deve orar e determinar algo nas promessas de Deus sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, ou sobre as pessoas que necessitam, sempre fazer isso no nome do Senhor Jesus. Amém? Porque esse é o nome sobre todos os nomes. Em Atos, os apóstolos dizem, é o único nome que importa que sejamos salvos. E continuando no 14, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Veja, novamente reforçando, sempre no nome dele,
Ele fará, é promessa dele. Deus cumpre, ele é fiel em cumprir a sua palavra. Mas faça não no teu nome, não no nome de alguém muito importante, faça sempre no nome do Senhor Jesus. Amém? E no versículo 15 ainda diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja bem, se me amais, guardareis meus mandamentos. Então, muitas vezes nós falamos que nós amamos a Deus. Mas se nós amarmos a Deus, nós iremos obedecer. Mas como iremos amar aquele que não conhecemos? Por isso precisamos conhecer Ele. E Ele deixou esta palavra maravilhosa, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E ali você meditando de dia e de noite, você terá revelação. Eu aconselho ainda quando você meditar, ler a palavra, ler em voz audível, porque a fé vem pelo ouvir. Então, quando você ouvir a tua própria voz, ou seja, a voz de Deus através da tua voz, lendo a palavra de Deus, essa fé vai sendo gerada no teu coração. Olha só, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E essa fé vai crescendo e você vai começar a conhecer Ele e começar a amar Ele de todo o coração. Porque agora, diz a palavra em 1 João 4,16, agora nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Antes era impossível, mas agora Ele veio e nos amou primeiro. Porque Deus é amor e Ele veio até nós na pessoa do Senhor Jesus. E realizou esta obra a nosso favor para que esse projeto, esse propósito mais fantástico, maravilhoso, possa se cumprir em toda a terra. Então o Senhor nos amou. João 3,16 também diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então devemos anunciar essa boa notícia. As pessoas não precisam se perder mais. Eles podem ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e vão começar a crer. E não vão perecer mais, mas pelo contrário, terão perdão, filiação, vida nova, vida eterna, vida abundância, vida mais que vitoriosa, vida eterna e gloriosa. Amém, amado? Então vamos orar, mas antes de orar, eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas você conhece, quantas pessoas também poderão orar com a mesma autoridade de Cristo e fazer coisas maravilhosas, coisas grandiosas, dar um bom testemunho. E muitas pessoas virão para os braços de Jesus, virão também ser constrangidos com o amor do Senhor e abrir os seus corações e se entregar de uma forma incondicional ao Senhor. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Grande, grande, grande será a tua recompensa. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor, que nos fala hoje, que podemos orar com a mesma autoridade de Cristo, porque Ele nos deu autoridade, poder, Senhor. Obrigado, Senhor. Então, transforma-nos de tal maneira, Senhor, que não vamos mais, Senhor, agir segundo a nossa vontade, mas a tua vontade, que é boa, que é perfeita, para que esse poder, para essa autoridade fluir através de nossas vidas, manifestar milagres, maravilhas, sinais, prodígios, Pai, e grande salvação, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.